Sejam bem-vindos ao Método PAPS, conectando pessoas. Há oportunidades. Eu sou o Rogério Liani. Eu sou o Ricardo Castilhos. E hoje estamos recebendo aqui o professor Nilson Rosa de Faria. Professor há quanto tempo? Mais de 30 anos? Passa de 30. Passa de 30 já? É, só de auxiliadora, 30 e vai para 33 agora. 33 anos. 33 de anos. sala de aula. De sala de aula do auxiliadora. Só do auxiliadora. Só da auxiliadora, mas deu Isso. aula em outros colégios também. Isso, antes da auxiliadora, dei aula no antigo Rio Branco, no antigo Canadá, no Colégio Canadá. E aí, a partir dali, fui para auxiliadora e tô lá até hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, inicial. Qual que é a tua formação e por que você decidiu ir para essa área de professor? A minha formação primeira é filosofia, depois aí entra contabilidade e administração e, por último, pedagogia. Ah, fez pedagogia. Fiz agora pedagogia, fiz agora, depois já de bastante tempo, fazem o quê? Uns 6 anos que eu terminei pedagogia. Ah, é só para bater... Não, porque eu tive num curso em Curitiba e daí sentei do lado do Aureovisto, senador, Sério? num evento, e ele buzinou no meu ouvido e falou, professor, é para aquela câmera? Professor, normalmente as disciplinas de sociologia e filosofia, tal, que isso era a minha área, elas serão reduzidas ou extintas, né, ao longo do processo. Sim. E ele me falou de todo esse mundo tecnológico, esse mundo imediatista. Ele me falou desse mundo imediatista e falou, professor, essas disciplinas serão reduzidas ou até anuladas. E aquilo foi um start para mim. Voltei para Cascavel e matriculei na primeira faculdade de pedagogia. Caramba, cara. Porque daí eu falei, se cair a filosofia, eu tenho um contrapulo. Tá, mas assim, mas deixa eu te perguntar, agora eu fiquei curioso com relação a esse tema aí, antes de a gente entrar em outros, pra gente falar muito rápido. Oh, meu Deus. Pra gente Toma falar água muito... aí, Toma água. professor. Tô emocionado. Né? Aí, como é que foi a faculdade? Porque uma coisa, fiz lá pra ter o diploma de pedagogo, mas como é que foi essa formação? Como é que foi pra voltar pra sala de aula? Você tava na sala de aula só estudando, ministrando aula, como mestre. Isso. Como é que é voltar pra academia? É muito bom. É muito bom porque você vive os dois processos. E eu tenho uma particularidade muito grande no curso de pedagogia, que eu sou professor de história desde quando eu me conheço por gente. Eu já era professor de história quando eu estudava para padre. E eu dava aula de história já desde os meus 16, 17 anos. E eu levei pau na disciplina de metodologia da história. Eu cheguei e falei, poxa, essa disciplina aí, tá na faixa, vou fazer o quê? Né? Vou estudar para quê para essa prova? Rapaz, essa prova me deu carreguei uma DP. Caramba. De metodologia. Metodologia da história. Porque daí foi legal. Porque daí você acaba entendendo que na faculdade uma coisa é você saber história, saber tudo de história. Outra coisa é a metodologia da história. E eu não tinha me atentado, o nome da disciplina é metodologia da história. É como dar aula de história a disciplina, você entendeu? E não conhecimento histórico. É o processo metodológico. Sim. De como dar aula de história. Sim. E aí, cara, não deu. Aí eu me ferrei. Professor, o que você enxerga de maior desafio quando você começou lá, 33 anos, 35, 40 anos, sei lá, começou numa sala de aula e hoje? Quais são os desafios? Qual é a diferença principal que você, jovem, entrando, e hoje você é uma pessoa que está em vias de se aposentar e sair da sala de aula? O que você enxerga dessa evolução que aconteceu? Claro que quando a gente começa lá, começa com tal de questionário. Era o questionário, passava 15 questões e caía 10 na prova. Então, era aquilo lá. Os desafios que eu vejo hoje, desafios é tecnológico. Eu, enquanto pedagogo, enquanto coordenador, hoje eu estou com mais ou menos em torno sobre a minha responsabilidade de algo em torno aí de 200 professores que eu coordeno, à tarde em torno de 450 crianças. Qual é o problema que eu vejo como desafio? Tecnológico. Hoje o maior desafio exatamente é esse. Eu já tive professor afastado de sala de aula por não se adaptar ao processo tecnológico.
Caramba. Então, já tive professor que foi afastado por isso. O que seria esse processo tecnológico? Primeiro deles, você tinha o tal do livro de chamada. Certo. Hoje, nem pensar, não existe esse livro. Hoje é tudo online. Hoje é tudo num sistema. Ainda bem, né? O aluno, por exemplo, se o professor faltar, não tem como fazer chamada, porque ele só pode fazer chamada com o Wi-Fi da escola, com o @educação. Ele não consegue fazer chamada mais. Segundo, se o aluno falta, a minha aula começa às 13h10. Às 14 horas, eu tenho já um gráfico via BI, e aí é interessante, por exemplo, eu, enquanto pedagogo, eu tenho que dominar o BI como todas as plataformas. Caramba. Então, eu já tenho ali todos os alunos faltosos. Eu já estou com a minha escola, hoje minha escola está com quantos por cento de... Hoje minha escola está com quantos por cento de presença? 80%, 70%, tal, 90%. Eu já tenho esses dados às 14 horas. Caramba, cara. Então é tudo muito rápido. Por exemplo, hoje, se o aluno falta, o professor entrou, fez a chamada na primeira aula, assim que ele deu salvo lá, o pai já sabe em casa se o aluno está em sala ou não. Então acabou essa história de matar a aula. O Rogério foi matar a aula. Resolveu não entrar na primeira aula. O teu pai já vai saber antes das 14 horas. Porque outro detalhe, a presença do professor está vinculada à chamada dele online. Então não tem como ele não fazer chamada. Porque ele não precisa bater ponto. Eu, enquanto pedagogo, tenho que botar o dedo lá e bater ponto. Mas o professor não. Ele só faz a chamada. Fez a chamada, está registrada a presença dele. Se ele tem 5 aulas, fez a última chamada, registrou o dia dele. Que legal, cara. Que forma inteligente mudou. É uma forma controladíssima. Outro detalhe, eu, enquanto pedagogo, eu sei tudo que os professores trabalham em sala. Eu tenho o controle real de tudo isso, porque todas as aulas estão preparadas num sistema. Tem lá o PowerPoint, tem lá as metodologias ativas a ser desenvolvida, tem lá vídeo, tem tudo para o professor. E cada sala de aula hoje tem uma TV e atrás dessa TV tem acoplado um computador ligado à internet, chamado Mecatron. Então você consegue, inclusive, saber o que o professor está passando nessa aula, o que ele passou, se ele realmente passou a apresentação de PowerPoint ou não. Exatamente. E também cada sala de aula hoje do Estado, por exemplo, vamos falar da rede pública, não vamos falar da rede particular, Sim. que já é mais que normal. Sim. Tá. Mas da rede pública hoje, eu trabalho na escola mais pobre de Cascavel, na escola mais de periferia, com a escola com maior índice de pobreza, enfim, a maior vulnerabilidade é lá. Em cada sala de aula eu tenho uma câmera. E eu posso ver essa câmera. E são 36 câmeras na escola. Inclusive, hoje nós temos 2 delas que estão ligadas à inteligência artificial. Se eu instalar a inteligência artificial, por exemplo, na câmera 1, que é aquela primeira que está na entrada da escola, o Rogério passou na frente da escola, 12:30 até 1h, o Rogério passou por ali. A câmera pegou seu rosto. Você não entrou na escola. O sistema me avisa. O Rogério esteve na frente da escola e não entrou na escola. Aí eu já ligo para o seu pai. Senhor, o que aconteceu? Seu filho está onde? Foi para a escola. Não veio. Ele esteve na frente da escola, está aqui as imagens. Então, por favor, providencie essa criança para mim em menos aí de 1h que eu estou acionando a patrulha escolar. Vamos logo. E aí a criança aparece. E se você tiver Bolsa Família, tiver qualquer benefício do governo, esses benefícios serão cortados mediante essas ocorrências. Então o filho acaba indo para a sala de aula para... A expressão tem que ir para a sala de aula. Tem que ir para a sala de aula. Tem que ir. Tá. E como é que tá com relação a tudo isso? Eu acho, da parte tecnológica, eu acho sensacional a gente pensar que rola dessa forma. Não sei se o Castilho tem uma opinião diferente, mas eu já passo o microfone para ele também. Mas como é que tá o professor? Porque normalmente a gente tem um professor que tá com essa dificuldade tecnológica e aí existe essa quebra de paradigma, né? Uhum. Uma quebra de paradigma onde eu incluo uma inovação tecnológica bem grande, bem importante, mas o professor, vamos colocar,
Eu não vou colocar. Não é essa expressão, Castilho, me ajuda com a expressão correta, mas não é despreparado tecnologicamente. É despreparado no sentido de falta de preparo. Não está atualizado. Não está atualizado. Muito obrigado. Não está Não tá atualizado. Desatualizado com relação a essa tecnologia. Como é que é isso? Eu vou citar um exemplo de português e redação para você ter uma ideia. Se eu tiver um professor de português e redação e ele não se atentar para o processo tecnológico, ele vai ficar apenas com português. Eu não posso mais alocar esse professor na disciplina de redação, tá? Porque a redação vai exigir tecnologia. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem então, o professor, ele se adapta. Por exemplo, amanhã nós vamos fazer formação de professores. Certo. Então, nós, pedagogos, amanhã estaremos dando curso em todas as escolas estaduais, estará em curso, e amanhã será com os pedagogos, exatamente um desses itens é essa questão da inovação tecnológica, da aproveitamento disso. Vou te dar um exemplo. Hoje nós temos os quizzes. O que são eles? Redação, inglês, matemática, geografia, e até a redação hoje, ela é online. Então, hoje, por exemplo, se o professor de matemática não fizer as aulas dos quizzes, ele será, entre aspas, punido. Vai vir a tutoria da Secretaria de Educação, vai me convocar, e eu vou convocar esse professor, a gente vai sentar ele, a tutoria, e queremos saber por que você não levou os alunos no laboratório, por que não desenvolveu os quizzes. E quando você desenvolve, você abre com o login do aluno. Cada aluno tem o seu CGM, que é o seu número acadêmico, e com ele tem o e-mail. Então, com esses dois recursos, você entra no sistema. E você entra via Classroom. Como é que é o nome? Classroom, que é um processo de interface do Estado com o aluno e com o professor. Que é onde ele vai fazer essas atividades no Todas. laboratório, quiz e tudo mais. Voltando a falar da escola mais pobre de Cascavel, mais vulnerável, hoje eu tenho lá um laboratório completo de informática, eu tenho um laboratório completo de tablet, hoje são a média de... Eu poderia até mandar uma foto para vocês, mas é uma média aí de uns 150 tablets que eu tenho no laboratório. E agora, a questão de menos de 2 meses atrás, nós recebemos 70 Ultrabook. E que são todos utilizados na escola para essas plataformas. Para essas plataformas, esse fim, né? E elas são todas agendadas. Tá. Então, quer dizer, as escolas estão implementando a parte tecnológica e o aluno está indo para essa parte tecnológica, mas a gente tem uma resultante disso, onde tem um professor que está desatualizado, mas a gente sente, professor Nilson, que no mercado de trabalho, os alunos que estão chegando com 16, 17, 18 anos não tem esse conhecimento, né? Então, não. Isso é uma coisa que está sendo trabalhada para antes, para de 12 em diante? Não, é porque é o seguinte, o que aconteceu com esse avanço, para a gente entender um pouco melhor. Se você pegar o ano de... Vamos pegar aí o ano de 2015, mas eu não vou ser preciso, 2014, 2015, que começou um registro online. Tá? Aí você vem 2015, 2014, implementação 2016, implementa o livro de chamada online. Aí que começa agora... Pelo Estado. Agora a questão de 2 anos atrás é que isso tudo deu E a pós-pandemia que acelerou tudo. Sim. Então o aluno ele não está realmente preparado para esse mercado de trabalho ainda. Mas eu diria para você que um aluno que você vai receber, por exemplo, aqui na sua empresa, daqui a 3, 4 anos, ele vai estar preparado para tocar esse podcast seu, tocar o seu escritório, ele vai estar bem mais preparado. Com certeza. Tá. Com certeza. É que também tem essa parte da pandemia aí, né? A parte da pandemia, nós estamos corrigindo até agora. Eu recebo aluno do 6º ano lá que não sabe ler. Ontem, por exemplo, eu fui dar uma advertência para um aluno, fui levar ele a ferro e fogo
Ele olhou para mim e falou, pedagogo, eu não sei ler. Falei, como não sabe ler? Não, não sei ler. Porque daí eu falei, aqui inclusive tem as ocorrências aqui, né? Eu falei, não vou mostrar, claro. Claro. Essa ocorrência aqui, que você me explica? Lê isso aqui. Ele, pedagogo, eu não sei ler. Aí você dá aquele... Peraí, vamos devagar, ele não sabe ler. Falei, daí já chamei a outra pedagoga, né? Falei, tá no PMA, no Programa Mais Aprendizagem do governo? Está. Então, como é que tá? Evoluiu 15% dentro do programa, porque nós temos todos os percentuais. Então, se o aluno entrou lá no PMA, Programa Mais Aprendizagem, que é para o aluno defasado. Tem a sala de recurso, que é para o aluno deficiente, que tem alguma deficiência. Seja mental, algum retardo, alguma situação, vai para a sala de recurso. O PMA é para o aluno que está atrasado em seus conteúdos. E esse aluno, ele estava no PMA. E aí, então... E agora está evoluindo, né? Filho, nisso. então tratar você diferente não dá, você não sabe ler. Ele é copista, que a gente chama no colégio. Ele só sabe fazer cópia. Então, se você passar na lousa, ele copia. Mas ele não tem a compreensão. Como se ele desenhasse. É um excelente desenhista. Exato. Mais ou menos por aí. Ele é um excelente desenhista. Né? Mas tem avanços, sim, muito interessante. E assim, esses quiz, eles pontuam o aluno. Em cada aula, vai sair no ranking. Então, eu estou com a sala de aula aqui com o laboratório cheio, eu começo lá, o aluno tal... chegou nos 80%, o aluno tal. Ô, Rogério, fez o que até agora, Rogério? O Rogério, desce o cacete, porque o professor está controlando. O professor está num computador aqui atrás e está todas as telas viradas para cá e todo mundo ali ligado na aula, que está num... E como é que está essa diferença entre as escolas públicas e as escolas particulares? Você que tem essa vivência das duas esferas. Olha, eu vejo da seguinte forma, eu acho que o problema não é esse. Eu acho que a escola pública hoje ela está tão avançada quanto a escola particular em termos tecnológicos. O que você falta aí? Falta o interesse do aluno, que da escola pública é muito baixo, não tem interesse. Falta a participação dos pais e esse interesse eu vou te dar ele em resultado legal. Por exemplo, ano passado eu fui cuidar do provão do aluno, uma espécie de provão do Estado, que vai, inclusive, classifica ele para a Unioeste. Numa sala de 31 alunos, na sala que eu cuidei não foi ninguém. Na sala que eu cuidei. Então, assim, nas outras salas foi 3, 4, 5 alunos. Então, isso é triste. Mas você não acha meio paradoxal? Tipo, hoje, cara, todo mundo que quiser fazer uma faculdade ou quiser, sei lá, aprender a ler e escrever, tem um acesso facilitado. Todos têm. Todos têm. Todos têm. Né? Não dá para reclamar. Então, assim, todo mundo que quiser estudar tem oportunidade. Por que então a gente tem esse paradoxo de que as pessoas estão cada vez mais desinteressadas? É porque é o seguinte, que mundo você vive? Quais são suas expectativas? Quais são os seus referenciais para que você chegue lá? Quando eu falo de um aluno de marista, auxiliadora, ideal, enfim, dessas escolas todas particulares, eles têm um referencial. Poxa, o pai é um cara de sucesso. Poxa, o pai é isso, o pai é aquilo. Enquanto você pega a escola de periferia, eles podem não ter esse referencial. E muitas vezes o único referencial que eles têm é do cara da biqueira. O cara da biqueira é o único referencial. Então não é absurdo e não é estranho você pedir para o aluno o que você vai fazer. Ele fala, professor, meu objetivo é ser traficante. Meu objetivo é mexer com droga. Porque o cara isso que dá dinheiro. É uma referência de sucesso, né? E o traficante, o cara tem dinheiro, o cara faz festa, o cara compra um carro, entendeu? E ele chega para... o cara que está trabalhando lá chegou de bicicleta. Mas, no entanto, o cara da biqueira chegou ali com um carro de luxo. Claro, essas são as referências dele. Então, por exemplo... Somos seres desejantes. Exatamente. Somos seres desejantes. Então, eu tenho aluno que inclusive, tem nome próprio para isso, tá? Nome próprio.
Eu tenho aluno que ele tem um nome, uma letra antes do nome. W, o nome dele. H, o nome. Y, o nome. Isso tem objetivo lá no final. Logicamente que daí você vai ver o histórico da família, ou o pai está preso, ou o pai foi morto pelo tráfico, ou o tio está preso, o tio está morto. Ele já está naquele ambiente, ele né? já tá, ele já viveu aquele ambiente, né? É o ambiente dele. É o ambiente dele. Então isso é muito triste. Por um outro lado, não vamos falar só das coisas ruins. Sim. Eu tenho aluno não sei se dá para falar o nome de colégio, mas Pode, eu tenho aluno claro, fica à vontade. Eu tenho aluno por exemplo, do Brás Madeira que passou em medicina. Eu tenho um médico na cidade que foi meu aluno no Brás Madeira. Eu tenho aluno do Interlagos que fez medicina. Eu tenho aluno do Interlagos que fez engenharia civil. Você sabe então, não é um problema, Rogério. Tem um estudo, o cara fez um estudo, pegou um cara que era doutor lá, e o cara fez um estudo com as 20 pessoas mais inteligentes de uma escola. E ele pegou as pessoas que tinham um QI mais alto. Ele fez um teste de QI com todo mundo, pegou os 20 mais. E falou assim, ó, eu vou ajudar esses 20 pessoalmente. Então, por exemplo, assim, viu? Pô, eu tenho interesse em fazer medicina. Então ele fazia 1 a 1 com o cara, não sei o que lá, levava o cara pra poder, e o cara fez. Isso eu fiz no Brás Madeira. Aparentemente, o resultado desse cara depois de, sei lá, 10, 15, 20 anos foi que 20%, 10% atingiram um estado de prosperidade, de riqueza plena. 80% seguiram uma linha mediana. E 10% viraram morador de rua. E aí, no estudo, ele concluiu o seguinte: independente do grau de QI, de inteligência da pessoa, o parâmetro é o mesmo. 10% da nossa sociedade vai ser mais rica, 80% vai ser mediana e 10% vai ser mais pobre. Natural, independente do QI, independente da inteligência, qualquer coisa. E aí o que ele percebeu naqueles 10%? Eram os que mais se esforçavam, eram os que mais corriam atrás, eram os que mais tiveram inteligência emocional para lidar com os desafios, não aceitaram não como resposta, foram atrás e tudo mais. Ele percebeu esses 10%. E os 80% que é o mediano, que estavam na linha mediana, eram aqueles que decidiram viver de maneira mediana. Decidiram ser a média. Entra aí a questão da dó. Por exemplo, eu tenho aluno que já desde lá do Fundamental 2 e ensino médio, ele aspirava a ser empresário. Foi para a faculdade, fui professor dele na faculdade, no curso de administração, e o sonho dele era ser empresário. Foi para uma empresa da cidade, trabalhou praticamente o tempo todo nessa empresa, terminou a faculdade e abriu a empresa dele. Está hoje com a média aí, não sei, deve passar de 25 lojas. Enquanto da mesma turma dele, eu tenho o aluno ali do lado do colégio usando droga. Sim. E pedindo para estacionar o carro dos outros. Então, essas questões a gente não vai poder resolver. É uma questão muito da sociedade, da nossa consciência de cada um, né? E aí tem um detalhe, aí vocês podem pedir, mas e o vestibular? E a faculdade? A gente tinha isso no passado muito complexo, que era jogado tudo num único balaio, fazia-se a prova e salva-se quem puder. Sim. E era até uma forma era um marketing das escolas particulares e até de algumas públicas era relacionado ao vestibular. O resultado final da escola era com relação ao número de aprovações do vestibular. Hoje mudou um pouco também, né? Mudou, mas o aluno da escola pública não tinha chance. Porque era jogar tudo no mesmo balaio. Sim. Hoje não. Hoje é totalmente diferente e a UniOeste foi inovadora nisso. Ela separou 40 vagas, 20% é somente do aluno da escola pública. Não, desculpa, 50% só do aluno da escola pública e 50% da escola particular. Então, eu vou ter numa sala de aula, por exemplo, de medicina, de engenharia, de direito, até lá no serviço social, na pedagogia, eu tenho a metade da sala aluno público, de escola pública, totalmente formação pública, e aluno de escola particular. E aí, meu caro, perdeu a ideia de que o aluno da escola pública não tem oportunidade. Ele tem as mesmas oportunidades do aluno da escola particular. Não existe mais essa desculpa. É igualitária hoje.
Logicamente que o aluno da escola pública, lá num curso de engenharia e de medicina, ele vai sofrer um pouco mais. Mas a oportunidade está lá. É ele Ele vai agarrar. conseguir, É ele agarrar. Ah, mas Então, é interessante, você pega os melhores da pública e você pega os melhores da particular. exatamente. Exatamente. Né? Isso é É uma interessante. Cada forma um no inteligente, né? seu mundo consegue subir, né? Hoje não é mais 50%, é em torno de 48, 47, 46, dependendo da faculdade, porque hoje tem as cotas ali para indígena e tal. Sim, tal. sim. Surgiu sim, outras sim, polaridades aí. Sim, mas Mas- acho que interessante. Professor, prazer te receber aí, não sei se o Castilho quer fazer alguma pergunta. Não, eu ia perguntar o que tu acha dessa nova geração, o que você entende que nós, como geração atual, temos que fazer para, será, melhorar, inspirar, instruir a próxima geração? Qual que é a tua percepção com relação a essa responsabilidade intergeracional e essa relação intergeracional? E vou acrescentar uma parte, como se comunicar com essa geração, para fazer tudo isso que o Castilho falou. Pois é. Se você pegar aí o relatório de Lugano, que Lugano é uma região da Europa onde se reúne a cada período lá para decidir a evolução humana, nós hoje estamos evoluindo uma média de 3 anos em 500. Então, você pega a história da humanidade, o processo evolutivo. Então, o que você demoraria 500 anos no passado, hoje você está evoluindo em 3 anos. Então, é humanamente impossível, É assustador pensar assim. é desesperador você pensar que um filho possa compreender um pai e que um pai possa compreender um filho. Enquanto a minha geração me preparou para ser funcionário dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, ou até da Polícia Militar ou da Polícia Civil, enfim, construir uma carreira e ficar numa empresa, tipo, vou para 33 anos de casa, de auxiliadora, ok. Mas o meu filho está fazendo joguinho de computador. E depende do mês, ele tira o dobro do meu salário. Então, assim, isso é assustador, isso é problemático. E aí, o que fazer para se comunicar com esses jovens? Eu acho que, eu sempre falo que você tem aí algumas centrais de informações. Primeiro delas, quem está no TikTok, que é TikTok e redes sociais em gerais, quem participa dos grupos direcionado das multifases aí da internet, quem busca uma notícia em canais direcionado, notícias de verdade, e quem busca a informação de TV mais tradicional, que senta na frente de uma TV e assiste um jornal. Eu acho que o que nós temos que fazer é apropriar-se dessas novas plataformas, desses novos meios que existem e é um processo, por exemplo, eu sou um jovem estou indo para os meus 59 anos, menos de 2 anos eu estou entrando na idade do idoso, mas você vai ver, olha o meu tênis, olha a minha camisa que eu dou aula numa escola particular, olha a minha calça, eu estou no nível deles, né? Agora, se eu vou para a faculdade, eu vou de terno e gravata, mudou o perfil. Então, acho que não tem lógica eu ir de terno e gravata de uma calça social da aula para o fundamental, né? Então, acho que isso é muito pertinente. Então, qual que é a nossa angústia maior em quantidade? É apropriar-se dos processos que eles estão fazendo, de linguagem, de tudo. Hoje, por exemplo, o aluno chega ontem à tarde, eu cheguei para um aluno e falei, escuta, o que você falou? O que isso quer dizer? E ele falou, pedagogia, isso quer dizer isso, é uma grande besteira realmente. E ele só pediu para o professor se o professor tocava um chinelo. Eu falei, cara, o que é chinelo? Na mídia tal, trata disso, tal, chinelo é isso, não posso falar aqui no podcast. Cara, e ele fez essa pergunta para o professor, em alto e bom tom lá do fundo, e a sala inteira caiu na risada.
E aí o professor ficou embaraçado, não entendeu, me chamou, fui lá, entendi com ele, aí lá fazer toda aquela orientação, falar, gente, vocês estão caindo numa questão aí perigosa. Agora os professores têm que ter tradutores. Tem que ter tradutor, não, e aparece, a Tradutores. cada momento aparece uma linguagem diferente. Então, como é que nós vamos comunicar com esse jovem? Primeira coisa é acalmá-los. Eles vivem num mundo que não é deles, eles vivem numa velocidade que não é deles, eles vivem num processo que não é deles. Então, acho que o primeiro processo de comunicar com esse jovem é ouvi-los. Hoje a gente tem uma sociedade que ela não ouve. Essa semana mesmo eu chamei uma sala de sexto ano. Chamei de sexto ano. Eu falei, vocês estão velhos, vocês estão rabugentos, vocês estão pior que a nona de vocês e o nono de vocês que tem uma ideia fixa e não muda. Mas por que eles não mudam? Porque aquilo beneficiava eles. E eles queriam prejudicar os outros. E aí você convencê-los de uma situação que é de beneficiar. Tudo bem, essa questão está errada, ok. Foi considerado pelo sistema errado, ok. Então essa questão está certa para todos. Eles não aceitam. Uhum. Não. Então você tem que aproximar deles, conversar com eles. Eu acho que a interação maior é o processo de libertação nossa hoje para conseguir conversar com eles. Ouvi-los. Eu vejo mais como um problema entre gerações, um problema de comunicação do que qualquer outro problema de distanciamento. É como se a gente não conseguisse conectar. Eu sinto bastante isso, assim, que quando a gente vai eu já fiz algumas micro palestras, alguns treinamentos com esses jovens de 12, 14, 16 anos, e eu digo para você que a parte da comunicação é fundamental. É como é que eu falo de uma forma que eles vão me compreender, mas eu tenho que passar uma mensagem. E aí tem algumas pessoas que estão conseguindo fazer isso, alguns influenciadores estão conseguindo fazer isso. E tem muito influenciador digital e tudo mais que faz isso de uma maneira... Me ajuda, Castilhos. Eu tô filosofando aqui, tô fazendo uma reflexão, porque assim, me preocupa um pouco essa questão da comunicação que o Rogério falou. Me preocupa um pouco porque, assim, ó, ao meu ver, os jovens hoje, eles estão vivendo um ambiente virtual. Ok. Tá? Isso é real. Beleza? Vamos por partes e por fatos, premissas, né? Estão vivendo num ambiente virtual. Existe um ambiente real, que é um ambiente nosso aqui, de empresa, de sociedade, enfim. Eu acho um pouco temerário a gente que vive no ambiente real se submeter e se adaptar a uma linguagem do ambiente digital. Por quê? Nós já temos aqui alguns problemas do tipo, a gente encaminha um jovem para o ambiente de trabalho. Então a gente trabalha com curso profissionalizante, enfim, e aí o aluno muitas vezes vai fazer um curso e a gente encaminha para o trabalho. O que a gente escuta, assim, de uma forma geral, esse jovem não sabe falar. Não. Esse jovem, ele só fala por gírias, você teve que ter um tradutor lá no teu caso, entendeu? E esse jovem, ele vai fazer uma entrevista de trabalho com camisa de time de futebol, por exemplo. Então, me parece que são jovens que eles estão presos a um mundo virtual de entretenimento e eles imaginam que o mundo real é entretenimento. E o mundo real não é entretenimento. O mundo real é trabalho, tem resultado. Claro que você pode, talvez, adaptar a metodologia. Então, vamos fazer um trabalho, produção, né? Você vai produzir, então vamos deixar ele gamificado, né? Para tentar essa comunicação. Mas eu acho um pouco temerário, porque daqui a pouco me preocupa esse mundo virtual, que muitas vezes é um escape dessas pessoas, acabar o mundo real se tornando esse escape. O mundo real não é o escape. E aí, muitas vezes, o jovem,
ele acaba amadurecendo muito mais tarde. Se hoje, por exemplo, um adulto, ele amadurece lá com seus 25 anos, 30 anos, se a gente entrar nessa toada, a gente vai falar de homens que vão amadurecer com 50, Cada com vez mais 60 anos, entendeu? Eu acho essa equação um tanto quanto desbalanceada, né? Não sei o que... Além disso, você vai ter o problema que vai acrescentar ele, a questão dele não ser atendido em certas expectativas, e aí vem as frustrações, vem as neuroses, vem os desastres que a gente conhece. Esse é o problema do que você está falando. Aí é que fica difícil. Porque daí esse mundo não oferece para ele a sustentação que foi dada às gerações anteriores. Nós, enquanto gerações anteriores, nós estávamos suportando uma série de impactos que nos deram subsídio para hoje. Mas essa série de situações dada a nós não está sendo dada a eles. E eles não têm sustentação. Esse mundo virtual, esse mundo gamificado, ele não te oferece. Quantos amigos você tem? Eu tenho 20 mil seguidores. Mas a hora que você cai num leito de um hospital, a hora que você fecha teu quarto, é só você. Ali não tem mais ninguém. Quantos desses seguidores teus, na verdade, não te amam, te odeiam? Exatamente. E então, aí, essa primeira frustração que as pessoas não sabem lidar. E aí tem vários casos desses influenciadores que saíram das redes sociais mais por conta desses haters, desse né? impacto. Desse impacto. Então o cara tá lá e fala assim, pô, eu apareci num vídeo aqui, pô, fiz um vídeo e tal, e aí tem 50 pessoas me elogiando, mas tem um que falou assim, pô, tu é muito narigudo pra estar gravando. E aí Pronto. aquilo me dá um impacto, É. entendeu? Mas é pela frustração, porque como é que ele lidava com a frustração na tua geração? Com todo respeito, era na pancadaria, não é? Era na Exatamente. pancadaria. E aí agora a gente falou, não. Sei lá, é proibida a palmada. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou a favor da palmada, mas eu só tô dando um exemplo. Não, mas tem... Mas assim, ó, aí tem aquele cara que fala assim, ó, mas eu não posso bater, então eu não posso frustrar. Eu não posso ouvir a minha criança chorando, não posso ouvir a Aurora chorando lá, porque eu já vou atender, eu já vou querer saber, porque ela não pode chorar. Entendeu? Não, mas o nosso maior problema na escola hoje, o nosso maior problema na educação, é o aluno que não sabe ouvir um não. Porque ele nunca ouviu não. Para ele tudo está permitido, para ele tudo pode, para ele tudo é essa parte aí. Aí a hora que chega na escola, entra um professor e fala não. Agora você vai sentar. Agora você vai ouvir. Agora você vai para tal lugar. Ele não está acostumado a isso. Nunca ouviu não. E aí é o impacto. E aí a diferença da escola pública para a escola particular é a seguinte: na escola pública vem a frustração, na escola particular vem a frustração, vem os problemas de neurose, enquanto na escola pública pode vir a violência. Sim. Que daí ele não sabe ouvir o não e ele... Mas eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês da fala anterior. Claro, vamos lá. Chega a moça ali do estúdio e diz para nós, vocês vão imaginar que tem aqui uma pessoa de 60 anos, uma de 40, uma de 20 e uma de 15. Ela chega e falou, pessoal, tem um cara ali fora que tá voando aí por cima. O mais velho vai falar, tá louco, pode internar isso, pirou. Onde é que viu uma pessoa voando? O de 40 vai falar, realmente, tá estranho. O de 20 vai falar, é possível. É possível. O de 15 fala, legal, cara, o cara tá voando. Então, assim, a gente tem que cuidar com essas questões. E como que eu vou? E aí volto naquela questão que você tinha me pedido anterior, como é que eu vou conciliar esse senhor de 60 com esse de 15 aqui do outro lado? Enquanto o de 60 tem que internar o cara, quem é que falou isso, que tem um cara voando aí fora, e esse de 15 que é legal. Pô, massa, cara, o cara tá voando. Pô, agora sim. Então, entendeu? Então, como que a gente vai conversar com esses atores? Como que a gente vai colocar esse cara do lado desse? Então, esses são os problemas maiores que a gente enfrenta hoje. Isso é um grande desafio. O que a gente, assim, algumas coisas que a gente percebe aqui na escola, né? Na escola
aqui na escola profissionalizante. A gente quis colocar uma escola dentro de um ambiente corporativo. Por quê? Porque justamente para tentar trazer um pouco esses jovens, essas crianças para o ambiente real. O mundo real é isso daqui. Entendeu? Tem muitos alunos que quando entram aqui no escritório, eles já sentem um choque de realidade. Eles já não saem correndo pelo escritório, já não saem gritando, já não, entendeu? É um ambiente de trabalho. Então, um ambiente de trabalho, E respeito, um né? ambiente respeitoso. Cada um tá aqui, ele tem um objetivo que ele tem que cumprir, ele tem que sentar ali, estudar, fazer o horário dele, entendeu? Que é o que o mercado de trabalho depois vai pedir, né? Então, a gente, pelo menos aqui, quis, digamos, adiantar um pouco essa transformação social para não ficar tão traumática para ele no futuro. Porque o que acontece hoje, né? Se você for pegar uma linha, o pessoal está no colégio. O colégio é um ambiente, digamos assim, bastante liberal com relação à expressão da individualidade. Muito liberal. A pessoa vai lá e grita, e brinca, e enfim, e criança tem que brincar, entendeu? Chega um momento que ela chega ali em ensino médio, não sei se ainda que se chama assim, ensino médio, acho que sim, né? Ensino médio. Ensino médio. E aí depois ele vai entrar na faculdade. Tem muitas faculdades que na cabeça do jovem é uma continuação do colégio. Exatamente. Então ele chega na faculdade, ele não caiu a ficha na cabeça dele de que ali é a profissão dele. Ele está estudando para ser um profissional, para ter uma profissão, entendeu? Então ele acredita que aquilo ali é como se fosse a continuação do colégio, entende? E a gente percebe isso. Então, pelo menos aqui na escola, a gente fala, não, peraí, já vamos colocar um ambiente corporativo para a pessoa pelo menos ter uma referência e entender que cada momento, cada fase, cada etapa da vida dela tem uma finalidade muito clara. Com certeza. Se ele está numa faculdade, ele tem que se esforçar porque ali vai ser a profissão dele. Se ele está fazendo um curso de informática, ele tem que levar a seriedade porque essas habilidades vão ser exigidas dele no mercado de trabalho quando for enfrentar o mercado. E aí a gente tira um pouco desse romantismo também, sabe? De todos os pontos que você coloca aí, é interessante também ter um probleminha bastante sério em tudo isso que hoje nós vivemos nas escolas, que são as crianças especiais. E crianças especiais, por exemplo, nós já mandamos para pai aluno superdotado. Então, o que nós precisamos fazer enquanto instituição, enquanto descobrir essas habilidades via psicopedagogia, Sim. descobrir essas habilidades, porque hoje você tem aí todos os problemas de déficit de atenção, enfim, vamos pegar lá de um simples déficit de atenção a esquizofrenia. Você tem aí o aluno e tanto o esquizofrênico quanto o déficit de atenção são alunos altamente habilidosos. Então, de todos os problemas que existem hoje, você tem que ter um cuidado danado, porque de repente você recebe um laudo de um aluno lá, por exemplo, um autista. É o mais clássico que a gente tem hoje. E primeira coisa, se um pedagogo, se um professor, se alguém falar que sabe trabalhar com autista ou domina essa área de autista, primeiro que é mentiroso. Não existe. Cada autista é cada autista. Eles têm os seus processos. E eles são muito bons em alguma coisa. Sim. E é essa coisa que você tem que valorizar. Todo o hiperfoco deles, né? Exatamente. Eu tenho aluno... E aí depende, porque hoje no estado do Paraná, o único problema, acho que praticamente é o único, eu não conheço muitos outros, mas o autismo é o aluno que tem uma professora PAE ou um professor PAE. Isso é certo. Sim. Deu autismo, tem o professor PAE. Por exemplo, vamos pegar uma aluna minha desse ano. Eu tinha um aluno desse ano que já é o segundo ano dela comigo, eu nunca tinha ouvido a voz dessa menina, ela nunca falou comigo, nananana. E esse ano pegou uma PAE dela, trocou a PAE. A menina tá jogando vôlei. Caramba. A menina
tá saindo, ela tá indo pra quadra. Tudo bem que ela vai com um tampão, que ela não Sim. pode. Mas esses dias eu passei, eles estavam jogando vôlei e eles dão o saque tipo Manchete. tipo por baixo. manchete. Sim. Cheguei e falei, não, jogar vôlei é bem mais profissional. Ergui a bola e dei aquele Aham. saque por cima. A menina olhou pra mim e fez assim, ó. Abriu aquele sorrisão assim, sabe? Baixei a cabeça, não falei nada pra ela, foi embora. Você não fala com o autista nessa hora. Porque foi a maior expressão dela comigo. Ah, e um detalhe, ela estava jogando vôlei. Você se conectou com o mundo dela. Aí eu pedi pra ela, falei, deixa eu te ensinar a dar um saque. Esse saque é muito simples, tem um saque melhor. Ela é uma menina de 13 anos. Erguei o saque, dei o saque por cima. O sorrisão dela. Esse momento é um momento ímpar. E aí que está a habilidade, de você não falar com ela agora. Deixa ela. Daqui uns 15, 20 dias ela fala comigo. Olha só. Que doideira, né? Ótimo papo. Cara, que papo bom. Obrigado, professor Nilson, por ter vindo. Tá convidado para vir mais vezes pra gente poder entrar na tua área da filosofia e falar um pouquinho das nossas opiniões e aprender muito. Obrigado, viu, pelo teu trabalho e pelo teu tempo. Agradeço e quem criou tudo isso, a gente não pode esquecer que é lá Marquês de Pombal, lá no período colonial, que ele foi o grande responsável por isso, que Marquês de Pombal, quando ele criou o sistema educacional, ele instituiu, talvez pelas primeiras vezes, ou pela primeira vez no Brasil, a questão de projeto de Estado e projeto de governo. E ele criou a educação como antes da educação, que a gente chama de pré-escola, ele criou esse sistema e o Fundamental 1, que vai até a antiga 4ª série, hoje Sim. não mais, o Fundamental 2, que a gente chamava o ginasial, que é o Ensino médio agora. Hoje é o sexto. Não. O Fundamental 2 é a antiga 8ª, 5ª, 8ª, Sim. que hoje é 6º, 9º. E daí o ensino médio. Então Sim. ele criou essas 4 etapas bem definidas, que continua até hoje. E felizmente ou infelizmente, ela é estruturada dessa forma, ela pode mudar alguma coisa ou não, mas Marquês de Pombal fez esse favor para nós de instituir. E talvez hoje a gente é uma referência no mundo, porque metodologicamente e de forma protocolada, a gente tem um sistema educacional chamado gradativo e constante. O aluno ele não pode puxar etapas, como um americano, tal. Um aluno lá de 13 anos, de repente, 12 anos, vai para a universidade. Se ele fizer uma prova. Nós não temos isso, nós não temos esse protocolo. Nosso protocolo é linear. Olha só. Show de bola. Obrigado, viu, professor Nilson. Imagina. Método PAPS, conectando pessoas a oportunidades. Muito obrigado pelo papo e comenta aqui o que você mais gostou e se você concorda com tudo isso que a gente falou ou deixa a sua opinião se você discorda. Muito obrigado.